todos, com imensa satisfação, uma grande honra estar aqui junto do professor Silviano Santiago, aqui no IEL, apresentando essa conferência, né, sobre... na verdade, será uma conversa sobre não só os intérpretes do Brasil, né, 25 anos depois que o professor organizou a coletânea, mas também enfim, falar um pouco, né, sobre a carreira, as questões teóricas elaboradas ao longo da trajetória do professor Silviano Santiago. Eu queria, antes de mais nada, reiterar meu agradecimento à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, que permitiu, né, esse evento, permitiu financeiramente que o evento pudesse ocorrer. Então, em nome, né, agradeço a Pró-Reitora, em nome dela, a toda a equipe, né, da PROEC. Agradeço também a direção do IEL, a todos os servidores, né, que permitiram também, que foram extremamente diligentes para que o professor Silviano estivesse aqui, que tornaram possível também a vinda do professor Silviano Santiago. Também agradeço a Roberta, do SEDAI. Ontem o professor Silviano esteve no SEDAI, né, e acho que foi um encontro bem interessante. Então, agradeço a toda a comunidade do IEL e particularmente aos servidores que tornaram essa visita possível. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação. É um pouco difícil, né, fazer uma pequena apresentação de alguém que tem uma trajetória tão ampla e tão longa, mas eu diria que o professor Silviano Santiago é um dos mais importantes críticos literários e escritores, né, atuantes no último quartel do século XX e no primeiro do século XXI. Formado em letras neolatinas na Universidade Federal de Minas Gerais, fez especialização em literatura francesa no Rio e doutorado em literatura francesa na Sorbonne em 1968, com tese sobre o manuscrito inédito de André Gide. Foi professor na Universidade do Novo México, Rutgers University, Universidade de Toronto e a State University of New York em Buffalo. No Brasil, lecionou na PUC do Rio e na Universidade Federal Fluminense. Recebeu inúmeros prêmios, como o Camões, né, o mais importante da língua portuguesa, 5 prêmios Jabuti, não sei se isso está atualizado, se é 5 ou continua, ou se aumentou, mas 5 prêmios Jabutis. 6. Peço desculpas pela... Enfim, meu currículo aqui está desatualizado. Portugal Telecom de Literatura e Oceanos, prêmio de ensaio Ezequiel Martínez Estrada, da Casa das Américas, de Cuba, pelo livro Uma Literatura nos Trópicos, além do prêmio Ibero-Americano de Letras José Donoso. Publicou mais de 30 livros, entre romances, ensaios e livros de contos e poemas. Sua produção já foi traduzida para o inglês, espanhol, italiano e francês. Seu famoso ensaio teórico Entre o Lugar do Discurso Latino-Americano está traduzido em 12 idiomas. Então, não sei se a gente poderia começar, Silviano, talvez falando um pouco sobre o evento em si que marca, né, a conferência, que são os 25 anos dos intérpretes do Brasil. Eu coloquei um artigo masculino, peço desculpas pelo ato falho, né? Intérpretes do Brasil. Eu queria que você contasse um pouco a história, né, dessa aventura de organizar esse livro. Enfim, são 11, né, no imaginário brasileiro. Quer dizer, na primeira edição são 11. São 11. Na segunda Peraí, deixa eu só... na segunda são 12. Não, 10, perdão. Uhum. Na segunda são 10, porque... sempre houve sacrifícios na execução. Esses projetos, né, requerem sacrifícios, que a primeira edição tinha sido esgotada e havia a possibilidade de uma segunda edição, mas o grupo financeiro que pagaria a segunda edição, evidentemente, não gostava de literatura, e eu tinha incluído
na primeira edição, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E eles exigiram, quer dizer, não exigiram, eles disseram que Pupo faria uma segunda edição sem aquele livro, porque aquele livro destoava dos demais. Eu conversei longamente com o Wander, com a editora, etc., e a gente julgou, o próprio Wander julgou, que vale a pena uma segunda edição, entende? Porque é uma coisa rara no Brasil, um livro de 5.000 páginas, papel bíblia, né? E ter uma primeira edição esgotada e poder haver uma segunda edição. Então, eu queria já dentro da história do livro, haverá umas histórias meio vergonhosas, mas a gente sabe que isso faz parte do jogo. Ou então não se realiza, né? Porque essas coisas são terríveis. São terríveis, às vezes. Mas pensando no projeto original... Mas antes, então, sim, claro. Fazer um pequeno parênteses. Eu gostaria de agradecer, né, o gentilíssimo convite e honroso, né, o convite que o Alfredo me fez para vir aqui conversar com vocês. Quer dizer, ele queria que eu falasse, mas eu já estou numa idade que eu não consigo falar 20 páginas escritas. Eu consigo falar 20 páginas faladas. E olhe lá, e vocês viram ao final. Então, no caso, eu aceitei, mas aí, de novo, havia uma condição, que seria uma conversa, né? Porque seria mais fácil para mim em virtude das atuais condições. E agradecer também, não é, a todos aqueles que, direto ou indiretamente, estiveram envolvidos nesse planejamento, e aos queridos e amigos e colegas aqui presentes que estão perdendo tempo, né, no dia do julgamento, escutando algumas coisas sobre uma antologia de intérpretes do Brasil. Então, eu também gostaria de mencionar, né, que uma das coisas que mais me honram é ter sido convidado, na época do reitor, professor Paulo Renato, ter feito a palestra de abertura, ter feito a apresentação, né, do SEDAI. Quer dizer, eu fui um dos grandes amigos do Alexandre Eulálio, e, na época, eu acredito que nessa região não haviam pessoas que conheciam o Alexandre Eulálio bem. Eu conhecia o Alexandre Eulálio desde 58, ele foi um dos meus mentores, e ele foi responsável, né, por várias coisas, mas a mais importante de todo é que ele me fez um sinal quando eu estava em 1960, eu estava aí no Rio de Janeiro, em 1960, fazendo um curso de aperfeiçoamento em literatura francesa na Maison de France. Vocês podem imaginar que em 60 não havia CAPES, não havia CNPq, não havia nada disso. Eu estava pleiteando uma bolsa da Embaixada da França para poder fazer o doutorado na França, né? Não havia nada disso. E o Alexandre fez um sinal que havia um médico no Rio de Janeiro, casado com a irmã da esposa do Astúrias, a irmã da esposa do Astúrias, que tinha comprado de um embaixador brasileiro que tinha se tornado budista e que estava se desfazendo das artificialidades da vida, entre elas um conjunto, um manuscrito, né, um pequeno manuscrito ele sabia que era de André Gide porque tinha uma dedicatória de André Gide, mas não sabia do que se tratava. Ninguém sabia do que se tratava e ele estava querendo saber do que se tratava. E aí o Alexandre falou que havia uma pessoa da cidade que estava fazendo, né, estudando literatura francesa e que talvez pudesse interessar. Aí eu fui ver o manuscrito e era 40 páginas, né? E, eventualmente, eu consegui datar, eu consegui saber toda a história, né? E realmente é um documento de uma extrema importância. Aqueles que conhecem o Jornal de Faumonnier, é do Faumonnier, é o capítulo que será o capítulo 2 e o capítulo 3,
O capítulo 1 será, portanto, escrito posteriormente ao capítulo 1, naquela época, e o capítulo 2, ele diz, num determinado momento, ele tem muita dificuldade para começar a escrever o romance, e aí, num determinado momento, ele diz, hoje, finalmente, consegui escrever Currente Cálamo, 40 páginas. E são essas 40 páginas. E essas 40 páginas acabaram sendo extremamente complicadas. Eu estive com o livro para ser publicado pela Calimar, minha tese, mas nunca poderia ter sido publicada porque era outra história que está ali e que acaba desaparecendo do livro, que era poucas pessoas. Hoje já se sabe, né? André Gide teve uma filha, Catherine André Gide, filha de Risseberg, que é um pintor bastante conhecido, inclusive Mário de Andrade cita muitas vezes, e era um grande escândalo. E a mãe de Catherine André Gide, que era uma moça aventureira, etc., aparece, inclusive, como personagem. Essa será o personagem que desaparece e eventualmente, ele será obrigado a recomeçar o volume, porque essa senhora não apareceria, que era uma grande aventureira, bem Lafcadio, era um Lafcadio de Sade. Então, era bem curioso, quer dizer, tem coisas realmente muito fascinantes, que se interessava por viagens à Polinésia, não sei o quê, toda aquela coisa. E acabou sendo a minha tese de mestrado, mas eu não sabia que eu estava mexendo, eu consigo dar nome a ela, pai, família, e era 1968, vocês podem imaginar, um escândalo. Hoje já tem um livro feito por ela, Catherine André Gide, etc., que já está tudo bem esclarecido. Mas eles não poderiam, porque seria um escândalo realmente muito grande e até possibilidade de ação, né, criminal. Mas, em todo caso, quer dizer, é só para falar do Alexandre e dessa presença aqui que muito me envaidece na Unicamp. Voltemos, então, quer dizer, a primeira coisa a assinalar é que é estranho uma pessoa, né, que ponhamos, professor de literatura e crítico literário, tenha sido convidado para fazer um projeto. Quer dizer, não era um projeto Intérpretes do Brasil. Eu fui convidado para fazer um projeto pela comissão dos 500 anos da independência, né? Do descobrimento, perdão, do descobrimento. E eu tenho a impressão que, quer dizer, eu tinha chegado já a um momento bastante adiantado da minha vida, né? Eu estaria aposentando em 2004, portanto, eu já estava próximo da aposentadoria, já tinha uma obra, e eu teria de dizer aqui que da importância na minha vida de alguns mentores. Um deles foi o Alexandre, mas outro que foi muito importante, ainda em Minas, ainda em 1954, ainda no Centro de Estudos Cinematográficos, um clube de cinema, eu nem me interessava por letras, eu me interessava por cinema, que foi o Francisco Iglesias, o historiador Francisco Iglesias. E o Iglesias, então, ele começou a ver as coisas que eu fazia de crítica de cinema, etc., e eu tinha uma visão muito esteticizante, né? Muito Jean Cocteau, os franceses, Marcel Carné, etc., não tinha muita simpatia pelo neorrealismo italiano, etc. Então, um dia o Iglesias virou para mim e falou assim, olha, eu acho que você precisa se interessar um pouco por história. E eu falei assim, tudo bem. E aí, por onde que eu começo? E aí, o que é inacreditável, né? É que ele me disse assim, por que não pelos 3 clássicos da interpretação, que na época não eram os 3 clássicos da interpretação do Brasil. Por que você não começa lendo Raízes do Brasil? Ele começou falando, eu lembro da ordem bem, Raízes do Brasil, ele fez uma ordem. Caio Prado Júnior, né, Formação do Brasil Contemporâneo, e
e o Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. E, é claro, eu acabei lendo, né, com possivelmente 18, 19 anos, esses 3 livros, não sei se eu os entendi. E como mais tarde o Jacques do Prado Brandão, que era meu conselheiro em literatura, que um dia eu falei assim, eu acho esse negócio de imagem está me cansando. Eu gostaria também de saber o que a gente pode fazer com palavra. Entende? Aí o Jacques falou, literatura. E essas coisas meio óbvias, mas que quando você tem 18 anos não são tão óbvias. E falou assim, por onde eu começo? Aí ele me deu 3 livros para ler. Esses 3 livros, por incrível que pareça, também fariam toda uma história. Foi Ezra Pound, ABC of Reading, isso em 1953, 54. Ninguém conhecia esse livro, ninguém falava, os campos ainda não existiam, não sabiam de Pound nem nada. Aí eu li a ABC of Reading. O segundo livro foi Páginas de Doutrina Estética, de Fernando Pessoa. É um livro que não existe mais, era a coleção de ensaios de Fernando Pessoa, onde estava incluído a Carta dos Heterônimos. Essa carta foi tão importante para mim que eu comecei como poeta assinando Antônio Nogueira, que são os 2 nomes que Fernando Pessoa não usou. Então, eu era uma espécie de heterônimo de Fernando Pessoa. E Os Moedeiros Falsos. Quer dizer, por incrível que pareça, né? Lá estava o Moedeiro Falso entre os 3 livros. Então, são esses 6 livros, de certa maneira, que complementaram uma formação que eu tinha em cinema. E aí eu tenho que dizer também que foi muito bom eu ter tido uma formação em cinema antes de ter tido leituras em literatura e em ciências sociais. Porque o cinema obriga a você ter noções muito precisas de teoria sobre o cinema. Se você não tiver noções muito precisas de teoria sobre o cinema, você não pode ser crítico de cinema, você não chega a compreender o que é o cinema. Então, eu comecei muito cedo a ler teoria cinematográfica. Eu estava acostumado, por exemplo, e escrevi, inclusive, na época, mesmo com 19 anos, 20 anos, sobre, por exemplo, a teoria de montagem de Bazin, que era a grande revolução naquela época, que era o plano sequência, né? A gente estava acostumado à montagem no cinema, não é? Que voltou agora no clipe, né? Que são os cortes, não é? E são os cortes constantes, né? E as imagens, de certa maneira, sendo coladas umas às outras. E o plano sequência, não, que é o texto clássico de André Bazin, na época era Ontologia de Cinema, né? Ontologia do cinema, é exatamente que o que possibilitava que o cinema estivesse tão próximo da realidade, porque o plano sequência ele dispensa a montagem. E o exemplo que ele dava é um homem mordido por uma cobra. Se você tem a cara de um homem, a cobra, a cara de um homem, a cobra, você não acredita que aquilo seja verdade. Mas se você conseguir realmente a cobra mordendo o homem, num plano sequência, que é o que Godard vai fazer no Acossado, é o primeiro a fazer, né, no Acossado, né? Você ter as coisas acontecendo integralmente, sem nenhum corte. Se você atravessa uma porta, eu lembro muito bem da porta que ele tem que passar para entrar num edifício, é uma porta rotativa, mas não tem problema, você tem que fazer com que aquela entrada na porta rotativa, você não entra na porta rotativa, você sai da porta rotativa. Você tem que passar pela porta rotativa, quer dizer... Então, isso fez, inclusive, que eu me aproximasse e entendesse melhor o neorrealismo italiano, por exemplo, que eu tinha algumas dúvidas sobre o realismo italiano. E essa coisa, isso foi muito importante, eu ter... Então, quando eu começo a ler literatura, eu também começo a ler literatura com o ABC da leitura de Pound. E logo tem um professor de literatura espanhola que passava, antes de a gente ler... Em primeiro lugar, ele tinha uma coisa muito curiosa, que ele contava a história da literatura, de novo, isso 56, 57.
ele contava a história da literatura ao revés, quer dizer, começava pelos mais modernos. A primeira aula de história da literatura espanhola era o poema de Lorca, Verde que te quiero verde. Agora, você calcula, Verde que te quiero verde, um menino de 18 anos, provinciano, não é? Tá, Verde que te quiero verde, el barco sobre la mar, el caballo na montanha. Não vai entender, né? De jeito nenhum, que são imagens de fuga, etc, etc. E ele dava isso e, ao mesmo tempo, dava Carlos Bolsonaro, dava Damaso Alonso, etc. Quer dizer, então, de repente, eu tive essa sorte, entende? De ter, poder misturar um pouco cinema, literatura, ciências sociais e, ao mesmo tempo, sempre buscando compreender metodologias, no fundo, entende? Compreender metodologias de leitura. Eu acho que é isso que me leva, por exemplo, quando eu, pela primeira vez, ensino a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é 1962, que eu ensino pela primeira vez a Carta de Pero Vaz de Caminha, eu resolvo fazer o oposto do professor, que era irmão de Henriqueta Lisboa, que era o José Carlos Lisboa. Eu resolvo fazer o oposto, começar pelo primeiro documento. E eu descubro, né, que, para a Carta de Pero Vaz de Caminha, era muito complicado se você quisesse a ler com tudo isso que eu estava na cabeça. Ela não se prestava à leitura que havia naquele tempo, que era uma mera descrição. Quer dizer, de cara eu percebia que o importante na descrição, o que dava destaque à descrição, eram as metáforas. Ele dizia que a terra era ubérrima, mas, ao mesmo tempo que dizia que a terra era ubérrima, ele dizia que a principal semente que Sua Alteza nela deve plantar est semen, est verbum Dei. A semente é a palavra de Deus. Então, quer dizer, imediatamente eu comecei a compreender que a compreensão da colonização me entrou a ideia de que colonização era uma coisa muito importante, catequese era uma coisa muito importante, entende? Que a carta era muito mais importante do que a gente acreditava, que não era a descrição da descoberta do Brasil, que era o começo da colonização, era o começo da catequese, era o começo de uma semente artificial que seria imposta a uma terra que não necessitava aquela semente. O que Lima Barreto vai descobrir vai descobrir no Policarpo Quaresma, quando ele vai dizer que saúva são as piores coisas, saúva e a saúde, né? Porque são os males do Brasil, porque a saúva é que acaba... Não, isso é do Lima Barreto. Mas o Lima Barreto que vai julgar com a ideia da agricultura. Sim. Porque ele vai para o campo, porque o Brasil precisa de começar de zero, contra Floriano Peixoto, etc, etc. E aí eu comecei a perceber, inclusive, que existia uma história dessa semente no próprio discurso brasileiro. Porque no discurso brasileiro, se você pula para o padre Antônio Vieira, quando ele vai falar de colonização de catequese, é o semeador. Saiu o semeador a caminhar, o sermão da 60ª. E aí já essa semente não encontra terra ubérrima, porque essa terra ubérrima, né, na verdade, era também uma imagem que, para os indígenas, são tanquam tábula rasa. Entende? Que não precisa, tudo que você quiser, nela se pode imprimir. Agora, só que essa terra ubérrima começou a ficar bem complicada. Tinha pedra, tinha não sei o quê, etc. Quer dizer, houve uma reação muito violenta. E eu comecei a perceber essas coisas. E daí que me veio a ideia do Entre-Lugar. Quer dizer, eu estou fazendo um longo discurso para dizer que, quando eles me convidaram para fazer um trabalho sobre literatura, eu achei que seria pouco eu fazer os 10 melhores romances brasileiros. Entende? Não que eu seja contra a literatura, mas é que era pouco para alguma coisa que estava comemorando o descobrimento do Brasil. Se você está querendo comemorar o descobrimento do Brasil, tem que ser de outra forma.
tem de ser com uma visão multidisciplinar, entende? E essa visão multidisciplinar, eu achei que poderia ser passada a partir de quê? A partir daquelas interpretações que o Iglesias me recomendou, entende? E que me foram extremamente úteis o tempo todo, extremamente úteis. E aí me veio a ideia, e como eles disseram que eu podia trabalhar com liberdade, porque temos bons, o orçamento é bastante bom, aí eu idealizei, então, que seria ver quem é que poderia fazer companhia a esses intérpretes, entende? A esses intérpretes do Brasil. E descobri uma coisa também bastante óbvia, que seria original em termos de América Latina essa coleção, porque o hispano-americano ele não tem o hábito de fazer interpretações do próprio país. Não existem intérpretes do México, não existem intérpretes da Argentina, e eu não sei se de todos, pode ser que, como sempre, haverá uma exceção, mas dos principais países não existem intérpretes. E eu comecei a perceber outra coisa que me obrigava a esquecer um pouco esses três e andar um pouco para trás. Por que andar para trás? Porque a razão, eu acho, de nós termos tido os intérpretes do Brasil tão definitivos na década de 20, 30, é porque nossa universidade levou muito tempo a ser criada. Entende? Antes nós tínhamos o quê? O ensaísmo. E o ensaísmo, por definição, ele não poderia ter uma metodologia de Caio Prado Júnior. Não podia ter uma metodologia de Sérgio Buarque de Holanda, e muito menos ainda, que já era, inclusive, alguém já flertando diretamente com a universidade, que era o Gilberto Freire. O Gilberto Freire já estava flertando com a universidade, esses nem tanto. Mas, então, eu percebi que teria que ser visto como é que isso poderia ser construído a partir do ensaísmo. A partir, portanto, não tanto, uma vez me perguntaram, por que não chamou interpretação do Brasil? Que o conjunto seria uma interpretação. Não, porque não há interpretação do Brasil, é um projeto em aberto. O importante no Brasil, infelizmente, como, aliás, o Cândido chama muito bem a atenção na tese dele sobre Silvio Romero, são as subjetividades. Quer dizer, as subjetividades, elas são as primeiras a darem as interpretações do Brasil. Quer dizer, sem essas subjetividades muito fortes, como a de Alcântara Machado, que eu acho que foi foi essa antologia que trouxe um livro que era completamente desconhecido, do Bandeirante, entende? E era uma coisa dele. O Retrato do Brasil, do Paulo Prado, também era uma coisa extremamente subjetiva, já no mundo que já nem queria mais aceitar essa subjetividade, mas em que a subjetividade ainda teria muito problema. E, para não falar em Joaquim Nabuco, né, que seria, a meu ver, o primeiro. E aí já é um dos casos que eu julgo importante narrar, porque eu deveria ter escolhido minha formação. Mas se eu escolhesse minha formação, eu já estava indo no caminho da década de 20 e 30, que a preocupação era a formação e continuará a ser a formação com Antônio Cândido, formação da literatura brasileira, com Celso Furtado, formação da economia brasileira e assim por diante. Eu estaria dando continuidade a esse grupo. Quer dizer, eu teria que escolher um livro que não desse continuidade a esse grupo, e dentro do Joaquim Nabuco. E foi a razão pela qual eu escolhi o escravismo. E, obviamente, porque o escravismo também colocava a questão da raça de uma maneira radical, né? De uma maneira radical para o século XIX. O abolicionismo. Abolicionismo, eu falei, o escravismo é o oposto. Né? Essas coisas,
à beira dos 90, vocês terão que perdoar, fazendo favor. E ainda bem que eu tenho aqui a minha rata pensante. Porque isso é inegável, isso vai surgir. Mas obrigado. O abolicionismo. Quer dizer, o abolicionismo seria que eu fui reler o abolicionismo, e realmente, naquele momento, tanto que é o único livro que eu comento no meu prefácio. Eu não comento nenhum dos outros, porque uma das ideias também teria que ser que cada um dos livros tivesse um prefácio que tornasse aquele livro recomendável, né? E aí foram escolhidos, então, os grandes especialistas que poderiam também, os que poderiam e seriam os grandes especialistas em cada um dos autores, né? Essa foi uma jogada que eu achei importante. E daí também o título, né? Quer dizer, seriam intérpretes do Brasil e não interpretações do Brasil ou interpretação do Brasil, que era uma tentativa, portanto, de colocar em jogo a questão da interpretação do Brasil vista da perspectiva, portanto, de autores, né, que se tornaram canônicas. O outro problema que eu encontrei, porque haveria a necessidade de serem 10 livros, aí isso eles estipularam, né? Aí já havia um orçamento e teria que ser no máximo 10 livros, que são todos mortos, né? Não há nenhum dali que estivesse vivo. Isso salvou minha alma, porque eu fiz alguns sacrifícios, em virtude de a pessoa ainda está viva, né? Então, o Florestan Fernandes, que tinha já falecido, é o último dos autores, né, que estão lá. Dito isso, né, quer dizer, o que se torna importante, talvez acrescentar, e é claro, vocês, por favor, me interrompam, caso queiram alguma pergunta, alguma curiosidade, ou o que seja. Dito isso, eu teria que dizer que houve dois problemas. O primeiro problema na primeira edição, desagradabilíssimo, foi com com os herdeiros de Gilberto Freire. Eles exigiram a trilogia ou sem Casagrande e Senzala. Aí, de novo, quer dizer, sem Casagrande e Senzala, é chantagem do melhor nível, entende? Porque sem... Não podia. Ficaria parecendo o quê? Preconceito. Quer dizer, foi preconceito, e tem certeza que a imprensa diria foi preconceito, entende? Não colocar Gilberto Freire. Pelo menos a imprensa pernambucana tem certeza. Quer dizer, não, foi preconceito não colocar Gilberto Freire. Agora, explicitar isso publicamente é muito desagradável também, porque você vira uma celeuma, vira não sei o quê, etc, etc. Por que não? Etc. Então, isso foi desagradável. Foi bastante desagradável. Como foi bastante desagradável, eu achava que tinha que ter um exemplo de literatura, porque estavam exemplificadas várias formas de interpretação do Brasil. E havia um tema que, a meu ver, não tinha sido trabalhado até então, que era o drama da migração interna, que é um tema que me importa, que me interessa muito, etc., porque eu próprio eu vivi como migrante, né, no início da minha carreira. Então, era um tema que me julgava muito importante. E aí eu tenho escolhido Vidas Secas, que nem foi pela grande admiração que eu tenho por Graciliano Ramos, porque era um livro que eu julgava que faltava alguma coisa ali, faltava um tópico ali a ser explicitado de uma maneira bastante clara. Quer dizer, aquilo era um tópico bastante claro. Então, eu escolhi. Disseram, obviamente, o que vocês podem imaginar. Essa coleção vai ser dita que foi feita por um crítico literário.
e por alguma coisa, e aí é um preconceito oposto, né? É um excesso, né, de um crítico literário abusando do seu próprio poder. E, evidentemente, não aconteceu outra coisa da segunda edição, como eu já lhes narrei, né? Então, foi muito desagradável. Esses foram os dois. Um evento desagradável foi a questão do Gilberto Freire, e a outra foi a do grande da Vidas Secas. Mas outro detalhe importante, aí é um detalhe importante, seria um terceiro detalhe importante, eu acho que darei por final aí, era que eu julgava que é uma coisa que eu acho um grande defeito nesses livros, né, que acabam sendo quase paradidáticos, né, tão importantes são eles, é aquele índice ao final, índice de ideias ao final. Então, eu consegui contratar 3 colegas nossas, né, que fizeram o índice de todos os volumes. E esses índices lá constam. Quer dizer, se a pessoa estiver interessada, por exemplo, na questão, ponhamos educação, você poderá acompanhar em todos os livros educação sem precisar fazer grande esforço. Agora, isso, na época, não havia ainda computador. Isso foi uma miséria para mim, quer dizer, porque eu tive que supervisionar isso. É a coisa mais louca que vocês podem imaginar, porque elas tiveram que fazer aquilo na edição que elas estavam trabalhando, entende? E depois passar aquilo para... Foi uma coisa horrorosa. Eu sou muito agradecido a elas, porque elas trabalharam dia e noite. Deve ter, evidentemente, alguns erros, etc., entende? Mas são mínimos. Se houver erros, são mínimos. E isso eu acho que as pessoas até hoje não descobriram isso, que pode ser um livro de consulta, se você o que você estiver trabalhando, entende? Pode ser um livro de consulta muito importante e muito interessante, porque você tem essas várias vozes diversas, né, explicitando, né, o que pensam, né? E facilitaria muito o seu trabalho, como hoje a gente tem computador, né, uma inteligência artificial, né? Mas naquela época era isso, né, que a gente tinha. Então, eu julguei isso muito importante. E essas 3 moças são realmente 3 santas, porque foram as que mais trabalharam, porque a revisão dos livros é pouco em comparação com isso. A revisão foi muito chata também, mas esse trabalho foi extraordinário. Então, é isso que eu... Não sei se ocorre alguma... Não sei se você teria algum comentário a fazer. A ideia do termo, né, intérpretes do Brasil, como se popularizou imensamente depois. Virou um fenômeno editorial. De tudo, né? De tudo. E que, inclusive, hoje, né, no campo intelectual, é uma grande reivindicação que movimentos sociais, grupos políticos fazem em relação a determinado autor X ser um intérprete do Brasil. Virou uma categoria valorativa, quase canônica, eu diria. Né? Então você tem o André Botelho e a Lilian Schwartz, em 2009, eles publicam um enigma chamado Brasil, 29 intérpretes e um Brasil. Né? Aí os marxistas, né, o Pericazzi, o Lincoln Seco, intérpretes do Brasil, clássicos, rebeldes e renegados. Aí agora já tem modulações, né? Isso em 2014, é Boitempo. Então você tem os rebeldes, você tem os renegados, você tem os clássicos. Aí tem agora, em 2023, saiu Mulheres que Interpretam o Brasil. Só mulheres que interpretam o Brasil. E aí também sai a coisa do suporte textual, tem a performance, enfim. Recentemente, o Christian Lynch lançou também Interpretações do Brasil, aí já não é intérpretes, é Interpretações do Brasil, uma nova história do pensamento político brasileiro. Você tem talvez um comentário sobre esse fenômeno, que eu acho que parte da sua... Posso fazer uma piada, mas eu não vou comentá-la. Tá bom. Então, a vingança da hermenêutica. É a vingança da hermenêutica, que finalmente conseguiu um lugar. Porque, realmente, quando entrou a epistemologia,
a hermenêutica foi chutada para escanteio e ela voltou, e isso foi proposital na minha escolha. Como eu procurei explicar, porque no caso do Brasil você tem uma hermenêutica que é tão poderosa quanto a epistemologia. Porque nós temos esse passado aí sem universidade, né? Nós temos esse passado sem universidade. O que você vai fazer com isso? Jogar fora? Entende? Não dá para jogar. Mas eu preferia não comentar muito isso. Não, tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem, era só ver se você tinha um comentário. É a vingança da hermenêutica. Tá certo. Sim, filme. E pensando no seu texto, né, que o texto que você apresenta para os intérpretes do Brasil e que você já falou um pouco aqui sobre a carta, né, do achamento do Brasil pelo Vaz de Caminha. Você acha que já refletiu sobre isso, né? A ideia de que, olha, eu não sou um historiador, um crítico literário pode se aproximar, como você vai se aproximar também de Antonil, né? Cultura e Opulência do Brasil, enfim, essa ideia do crítico literário se aproximar de documentos que, em tese, são monopólio dos historiadores, né? A gente às vezes fica muito, não, crítico literário lê poesia e ficção. E como é que você, né, de certa forma, aborda... Faz a distinção entre significado e significante. Você tem uma... Eu sou não binário. Tudo bem. E aí você... Sempre fui não binário. Porque para você ler Carta de Pero Vaz de Caminha, você tem que ser, porque está lá as metáforas. As metáforas não são minhas. Quando você lê Sermão da 60ª, está lá a metáfora. Se você lê Iracema, você traduz semente por sêmen. E está lá a metáfora do estupro, gente. E basta ler. Basta ler. Sem preconceitos, uma coisa e a outra. As duas coisas estão misturadas. Agora, o que existe em Iracema? Onde está a cordialidade? Isso aqui é fantástico. É lá no elixir do pajé, se não me engano, aquele elixir que ele toma faz com que ele a estupre inconscientemente. Está lá, gente. Está tudo isso escrito. Está tudo isso escrito. Uma questão feminista óbvia, ululante aí, já está lá em Iracema e está devidamente mascarada pela questão da cordialidade. Entende? E isso vai ser constante em Alencar. Você pega o Guarani, por exemplo, ele escolhe exatamente Dom Maris na época em que o Brasil está sob os Filipes. Estando sob os Filipes, o Dom Maris pode ser elegantemente um empreendedor. A gênese do empreendedor está ali. Ele pode ser elegantemente um empreendedor, porque ele não precisa de ser súdito de Filipe, e ele pode ser fiel a Portugal, e, ao mesmo tempo, ele pode ser, portanto, alguém que não trabalhe com o Estado e, ao mesmo tempo, trabalha com o Estado. Quer dizer, ele continua como a nossa independência, né? A nossa independência vai muito por aí, não é? É a única independência na América hispânica, né? Que passa pela família real, né? Então, essas coisas, eu acho que, de repente, você pode começar a ler várias coisas assim que são simultâneas, entende? E, na própria simultaneidade, qual é a maneira como essa simultaneidade é trabalhada? Quer dizer, é exatamente isso que eu chamo de entrelugar. Quer dizer, o que é importante é a diferença, a repetição e a diferença. Não é tanto o movimento dialético, entende? É a repetição e a diferença. E a repetição e a diferença faz com que esses fenômenos vão conhecendo, fenômenos simultâneos, né? Vão gerando soluções que são sempre soluções paliativas. Nunca são soluções revolucionárias, por assim dizer. São soluções paliativas. E a história é muito mais escrita por soluções paliativas, a literatura é muito mais escrita por soluções paliativas do que propriamente por soluções que
que tem a sua radicalidade, entende? E falando, já que você trouxe a questão da repetição e da diferença, enfim, acho que você é uma dos responsáveis, né, pela a vinda da desconstrução, né, para o Brasil. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Também uma coisa que eu acho que é paradoxal é que você está nesse projeto, né, na questão dos intérpretes do Brasil, e você é um crítico literário que está muito afastado da questão do nacional, propriamente dito, né? Você é um comparatista, né? E numa época em que... Eu sou binário, eu não estou afastado do nacional. Não, assim, estritamente. Repare, é isso que eu quis dizer. Meu primeiro texto sobre Entre Lugar, um pouco escandaloso, é essa autor de Madame Bovary. E eu escolhi essa exatamente para que não pensasse que essa teoria é nacionalista. Entende? Eu escolhi isso. Hoje, eu já escrevi outro texto que é Machado de Assis, autor do Primo Basílio. Porque o Machado de Assis, ele sai do triângulo amoroso flaubertiano. Porque o Machado de Assis, em primeiro lugar, ele faz com que... Quer dizer, em primeiro lugar, lê cuidadosamente a resenha literária, que é outra questão importante, né? Trazer leituras não literárias à análise da literatura, seja correspondência, seja resenhas, seja o que for, entende? Biografias, autobiografias, o que for. Porque você vai ver que aquela carta, e Lúcia Miguel é a primeira a falar, e ele está em discórdia em relação a Machado de Assis, a essa de Queiroz. E essa discórdia é importante, é tão importante, que ele escolhe para narrador o amante. Ele escolhe o Primo Basílio para ser o narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quer dizer, é o amante que narra o outro, o Basílio é apenas título do romance, não tem nenhuma importância. Mas quando você vê que ele traz o amante para ser o narrador, ele está pondo fogo no esquema flaubertiano. E não só por causa disso, mas também porque ele vai dar um upgrade enorme ao amante. O amante sempre é aquela figura meio sedutora, meio bobinha, até com características depois, a Luísa Azevedo vai ter características homossexuais, não sei se na Casa da Pensão, ele é uma bicha, né? Evidentemente. A descrição dele é impressionante isso. Quer dizer, quer dizer, quando vocês pensam que o amante tem o cabedal do Brás Cubas, sai de baixo. Quando você pensa que o marido de Madame Bovary, que tinha uma conversa mais plata, né, do que uma calçada, é Dom Casmurro. Quando você pensa que Virgília é uma mulher que tem total autonomia do próprio corpo, desculpem agora a grosseria, porque dá para o marido e dá para o amante, entende? Quer dizer, ela tem essa total autonomia. Quer dizer, a gente vive assim, mas o que Flaubert tem a ver com Machado de Assis? Nada. Absolutamente nada. Nós temos que ver que Machado de Assis é outra coisa que a gente vai ter que começar a entender. Porque esse upgrade que ele dá aos três personagens já os torna, quer dizer, como o Morelli vai dizer, né, que é um livro triste, cinzento, Madame Bovary. Machado de Assis é tudo menos triste e cinzento. É um livro, e todos eles têm uma cultura. Virgília, por exemplo, não se pode nem falar de adultério em Virgília, meu Deus do céu. Porque a grande qualidade de Virgília está lá o capítulo 152, a moeda de Vespasiano, que é no enterro, quando Brás Cubas vai ao enterro e vê
que ela chora com toda sinceridade o marido que vai embora, como ela chora com toda sinceridade quando transava com ele. Entende? Então, o que é importante no personagem feminino é a sinceridade. Entende? E aí a gente vai vendo, então, que Machado de Assis tem um jogo com o triângulo sexual e amoroso, ele é muito mais sexual do que em Flaubert, e esse jogo sexual e amoroso, ele tem uma riqueza muito grande. E ele tem muito mais a ver com o Henry James, por exemplo, a questão do ponto de vista. Quer dizer, uma hora o marido é um ponto de vista, é o Lobo Neves, mas outra hora o marido o Dom Casmurro, e não é que mas são sempre figuras. Quer dizer, o outro é um grande político, entende? Sempre há um upgrade em todas essas figuras. Nenhuma dessas figuras é tola, nenhuma dessas figuras é boboca. E a outra coisa mais importante, a meu ver, é que Machado de Assis opta pela primeira pessoa do singular. E ele tem que optar pela primeira pessoa do singular porque a grande questão que ele está interessado não é uma determinada objetividade na leitura do Segundo Reinado. Ele está interessado já em examinar a própria questão dele, mas não da perspectiva de meio anedótica de um ex-escravizado que bate num escravizado, entende? Ele está interessado já em analisar o que é o grande problema do negro no Brasil a partir da abolição, que é a questão do preconceito. E a questão do preconceito é uma questão subjetiva, ela não é uma questão objetiva. E você pode senti-la se você tem uma narrativa, quer dizer, o que a gente está vendo hoje, né? Quer dizer, essa presença do identitarismo ligado à questão racial não é gratuita. É porque o identitarismo ele só pode se expressar bem e radicalmente, através de subjetividades, entende? E isso já está lá em Machado de Assis, essa subjetividade plena já está no Brás Cubas, com uma encenação inteligentíssima de ele ser o amante, o Brás Cubas, de ele não ser nem o marido, quer dizer, não ser o marido, ele ser o amante, que é a figura, a priori, já desgastada, a figura que está recebendo toda a maldição, por assim dizer, da sociedade, entende? Então, são essas coisas que me levam a crer, por exemplo, que essa discórdia de Eça de Queiroz e realmente a rejeição que ele tem pelo realismo-naturalismo em 1878, né, na resenha, né, que ele faz de Eça de Queiroz, o leva a escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas. E essa Memórias Póstumas está sendo lida ainda num segundo cânone flaubertiano, entende? Quando não há mais a possibilidade. Quer dizer, o próprio Eça de Queiroz, a gente tem essas coisas, ele admirava demais Machado de Assis. Ele nunca deixou de admirar Machado de Assis. Ele admirava demais Machado de Assis, exatamente pelo que ele deve ter sacado como Machado de Assis deu um upgrade, entende, aqueles personagens que ele continuava a trabalhar dentro de uma repetição. Então, faz sentido essa Madame de Bovary, como faz sentido Machado de Assis, autor de Primo Basílio. Porque o Primo Basílio realmente vira protagonista no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Entende? Então, são coisas aí. Espero que não tenha incomodado muito gregos e troianos. Sim. Mas, voltando à questão da desconstrução, né? Da desconstrução. Você... Quer dizer, é isso, né? Sim, sim. Também. É isso. É isso e muito mais, né? Jacques Derrida. É isso, exato. Que você, em algum momento, você vai até falar da descoberta da antropologia, né, da importância ali nos anos 60, da leitura de Derrida, mas também dos antropólogos, né, do Lévi-Strauss. Eu acho que em algum momento você vai dizer que
para você a antropologia até mais importante que a sociologia na maneira de entender a questão do colonialismo, né, da história brasileira. Queria que você falasse um pouco sobre essa, enfim, sobre essa relação que você foi construindo, né, a ponto de você também organizou o glossário, né, de Derrida, enfim, conversar um pouco sobre. Olha, quer dizer, em primeiro lugar que eu fui construído, né? Eu não construí. São dados biográficos misteriosos que construíram isso. Quer dizer, por que é que eu, brasileiro, tendo sido formado em literatura brasileira, sem ler absolutamente texto algum do período colonial, tendo começado com a Escola Mineira e indo até os dias de hoje, né? Por que eu vou para a França em 61 e encontro a Guerra da Argélia e moro na Casa do Brasil, que é ao lado da Casa da Tunísia? Não sei. Não sei por que isso aconteceu, sinceramente. Mas não há dúvida que eu comecei a conversar com os tunisianos, que eu estava querendo compreender o que era aquilo, a Guerra da Argélia. Entende? Porque tinha como é que eles chamavam aquelas explosões, aquelas explosões ali entre a Casa do Brasil e a Casa da Tunísia, etc. Então, eu comecei a descobrir uma coisa muito simples, que é a questão colonial. Entende? E vendo a questão colonial, naquela época, eu era muito amigo do Roberto Balalé, que era tão branco quanto eu, mas tinha o irmão do Ziraldo, que estava no grupo também, e que vocês conhecem mais ou menos o Ziraldo, o irmão era bem semelhante, parecia árabe, né? E quando nós íamos para o Quartier Latin, não tinha jeito, pediam documento a ele, Zélio é o nome dele, pediam documento ao Zélio, entende? Quer dizer, assim, sabe? Então você começa a compreender, quer dizer, está havendo um negócio aí que eu não estou sabendo o que é, e, ao mesmo tempo, essa coisa existe no Brasil, né? Quer dizer, eu falei assim, mas isso existe no Brasil. Quer dizer, e por que a gente não compreende? Entende? Então, você está vendo, eu estou sendo construído por isso. E o outro grande mistério é que eu estou fazendo tese de literatura francesa com bolsa da Embaixada do Brasil, da Embaixada da França, e era 400 francos. Não dava para nada, absolutamente nada. Eu estou passando fome. E aí, o que acontece? O Heitor Martins, que é um amigo meu, estava dando aula nos Estados Unidos. Aí ele virou para mim e falou assim, por que você não faz um concurso para uma universidade americana e, quem sabe, você passa e você vai ser contratado? Eu fiz o concurso para a Universidade do Novo México. Entende? Eu estava no primeiro ano ainda de bolsa. Eu tinha 2 anos de bolsa. Estava no primeiro ano, fiz. E aí, para onde que eu vou? Para Albuquerque, Novo México. Vocês devem ter visto agora o filme Oppenheimer, né? Albuquerque é aquela cidade que fica ali embaixo do platô. O Breaking Bad também. É Breaking Bad. Mas o Breaking Bad o Breaking Bad já é decadência total. Já é a decadência total de coisa. Já é a decadência total. Não, o filme mesmo sobre Albuquerque, que é muito bom, é Montanha dos Sete Abutres. Montanha dos Sete Abutres, do Billy Wilder, é um filme da época, lindíssimo, que é a história de um poço, né? de um poço de alguma coisa, e que há um desabamento, né? E esse desabamento estão morrendo várias pessoas, e então o Jornal da Cidade decide que é interessante que essa morte continue. E aí fazem tudo para que aquele desabamento. É o Kirk Douglas que faz o papel do jornalista. Aí sim, esse é bem Albuquerque da época. Então, em Albuquerque, quer dizer, eu começo a ver indígena, né? Que é outra coisa também. No Brasil, eu nunca tinha visto índio. Nunca tinha visto um índio em Minas, nem no Rio de Janeiro. E vou a Taos, né?
quer dizer, que é uma tribo indígena, né? Como vive uma tribo indígena, etc. Então, aí vão essas coisas. Você vê, em 2 anos, olha os 2 golpes violentos que eu tive. Eu vi o que era a Guerra da Argélia, o que representava a Guerra da Argélia em 61. Se vocês devem saber, naquele momento em que o prefeito manda decapitar 100 e tantos argelinos, né, e julgar no Rio Sena, né? Uma coisa tristíssima. Eu estava lá naquele momento. Entende? Então, essas coisas me levaram a quê? A querer saber o que é isso. E, em particular, também, meu interesse era a literatura francesa, mas eu li, nessa época, também Cahiers d'un Retour au Pays Natal, do Aimé Césaire, e a revista da moda, lá entre intelectuais, era Présence Africaine. Quer dizer, então, essas coisas todas chegaram, assim, em 2 anos para cima de mim. Quer dizer, foi um negócio muito, muito, muito pesado. Eu sei que não tinha muito a ver comigo, porque eu sou descendente italiano, quer dizer, eu sou branco, então estou aqui, né? E estava bem tudo, mas eu, de repente, vi que tinha um Brasil que eu desconhecia, esse Brasil desconhecido, que eu vi assim e comecei a me interessar por ele. E é a razão pela qual aí voltamos à Carta de Pedro Vaz Caminha. Eu falei assim, eu tenho que começar esse meu primeiro curso de literatura brasileira, depois de já ser praticamente especialista em literatura francesa e de já ler Tristropique, entende? De Lévi-Strauss, que era um livro que eu sempre gostava, que eu estava naquelas coisas de intérpretes do Brasil, né? E aí eu comecei a fazer isso. E, nesse sentido, então, eu sou construído pela diferença. Eu sou construído pela diferença, não há dúvida nenhuma. Eu vi que tinha uma coisa que não era eu. Entende? Me repetia, mas não era eu. Era humano, mas não era eu. Não tinha a ver com a minha subjetividade. Não tinha absolutamente nada a ver com a minha subjetividade. Então, eu comecei a me interessar pela diferença. E eu só vou conhecer Derrida, ler Derrida, quer dizer, quando ele publica o L'Écriture de Différence, que é 67, 5 anos depois. E só vou conhecer Derrida pessoalmente em 70, quando a Modern Language, Johns Hopkins pede para eu fazer um livro sobre um número da revista sobre Greimas, em 1970, que é a revista Modern Language Notes. E aí o Derrida estava em Johns Hopkins, eu fui a Johns Hopkins, e aí ele me chamou, quer dizer, me arrumaram um almoço, um jantar, e a gente conversou sobre o quê? Conversou sobre as leituras de Lévi-Strauss, dele, no L'Écriture de la Différence. Ele queria saber o que eu pensava daquelas leituras, e a gente discutiu aquilo. Quer dizer, então, você vê, eu fui construído para conhecer Derrida. Quer dizer, essas loucuras da vida. Quer dizer, é isso que me interessa quando eu estou falando de literatura, estou falando de cultura, estou falando de vida, entende? Eu estou falando disso, que é muito importante. Quer dizer, é ter uma vida e você querer compreender a sua vida. E você compreende a sua vida dessa maneira. Você conhece e reconheço. E eu me reconheço imediatamente na questão da L'Écriture de la Différence. Porque L'Écriture de la Différence era a leitura que eu estava fazendo da carta. Tinha a escrita de Pedro Vaz de Caminha, mas eu não podia ler a escrita de Pedro Vaz de Caminha ao pé da letra. Competia a mim ler a L'Écriture de la Différence a partir da diferença. E, a partir da diferença, me conduziu o quê? As metáforas. Por que ele usa metáforas? Por quê? Qual é a necessidade do uso de metáforas? Por que Nietzsche dá... E aí, estou preparado para ler Nietzsche Les Métaphores, de Sarah Kaufmann, que é a outra filósofa que eu bem a conhecer e que convido a vir ao Brasil, inclusive a PUC, 2 vezes, entende? A Sarah Kaufmann, que é as metáforas de Nietzsche. Quer dizer, então, me interessa essa questão das metáforas. O Luiz Schwartz odeia as minhas metáforas. Ele diz, eu não sei por que você usa tanta metáfora. Você devia usar menos metáforas dos seus escritos. Mas, quer dizer, ele não sabe disso, né? Que metáforas, para mim, é o doce com veneno, né?
E aí é dessa maneira que as coisas se constituem, entende? Foi por isso que a pergunta que eu te falei é como eu sou constituído para isso e tiro proveito dessa minha fisiologia, entende? Assim como eu acho que Machado de Assis tira proveito da doença dele. Quer dizer, os capítulos curtos de Machado de Assis são produtos da epilepsia. Isso não há dúvida nenhuma. Porque você pega Flaubert, isso é o drama do Brasil. Você pega Flaubert, onde tem estudos muito bons sobre epilepsia, Flaubert vai dizer « Je suis mort plusieurs fois ». Morri muitas vezes. Quer dizer, então aquela ebriedade, que está no Memórias Póstumas de Brás Cubas também, é também essas mortes que você tem constantemente. E quando você pega os poucos documentos que temos, quando ele foi cliente do Miguel Couto, ele vai descrever como as crises epilépticas, ausências. São ausências. Entende? O livro é escrito por ausências. Ele não há como você escrever a vida de um epiléptico, entende? De maneira evolutiva. Você vai trabalhando por pequenas mortes, entende? Por pequenas mortes, e é dessa maneira, a meu ver, que melhor se pode compreender a grande literatura de Machado, não o Machado inicial, porque ele nem fazia isso. Quer dizer, é parte da genialidade de Machado de Assis, a meu ver. Essas narrativas em primeira pessoa que ele vai fazer são todas narrativas em primeira pessoa a partir de 1881. Não é gratuito no momento em que ele tem uma discórdia com essa de Queiroz. Porque ali ele está muito mais interessado em quê? Em criar algo no apogeu do realismo-naturalismo, a invenção em língua portuguesa da moderna narrativa introspectiva. Machado de Assis fez isso, gente, e olhe lá que feito. E em literaturas, ele está muito mais próximo de Henry James, está muito mais próximo dessa gente, e, a meu ver, está muito mais próximo de Proust do que a gente pensa. Porque se são todos escritos numa primeira pessoa constantemente, e todos tratam sempre de um triângulo sexual amoroso, quer dizer, você vai tendo o quê? Você vai tendo uma La Recherche du Temps Perdu. Uma La Recherche du Temps Perdu numa sociedade imperial que está subindo, a de Proust está decadente. E você vai vendo, então, que tem um projeto ali de uma busca do tempo perdido, que é muito bonito, que é uma coisa proustiana, é uma busca de tempo perdido. É o tempo perdido do Brás Cubas, é o tempo perdido do Quincas Moba, é o tempo perdido do Dom Casmurro, é o tempo perdido dos dois irmãos lá. E sobre a ausência, por exemplo, quando você pega um personagem tão extraordinário no Esaú e Jacó, quanto é o Irmão das Almas, que aparece no capítulo 2, o Irmão das Almas, né, quando a mãe dos gêmeos desce, não é? E tem a boa nova lá em cima de que tudo vai se dar bem, o Irmão das Almas aparece e rouba a nota de R$2 e põe no bolso. Esse Irmão das Almas desaparece do romance e vai aparecer 70 páginas depois como o capitalista Nóbrega. Quer dizer, não existe melhor análise do empreendedor brasileiro do que isso. Mas Machado de Assis não precisa descrever como é um empreendedor brasileiro, porque é tão óbvio para todo mundo que queira conhecer o mínimo da sociedade brasileira. Ele reaparece como capitalista Nóbrega. E o que ele pretende? A mesma flora. Ele quer ser o fake terceiro gêmeo.
e logo desaparece. Quer dizer, Machado de Assis trabalha tudo por ausência, ele não, e não há necessidade de você explicitar. E aí depois vem um belíssimo capítulo em que ele vai explicar através de Voltaire, o que é realmente a maneira como se enriquece naquela época, que é como é que chama, a grande queda do dinheiro logo depois da República, é o encilhamento. Você vai ter ele deixa, inclusive, um outro explicar. Ele deixa Voltaire explicar o que é o encilhamento, que é quando o encilhamento e, inclusive, Minas, porque o dinheiro pode brotar dos céus ou pode vir da terra. Quando vem da terra, a gente sabe que é o... Quer dizer, então todas as coisas vão se acumulando, tudo por ausências, tudo por alusões, tudo... Eu acho que isso é de uma riqueza que a gente tem que aprofundar muito ainda para poder ver, quer dizer, onde é que Machado chega, não é? Quer dizer, onde Machado chega. Mas eu cheguei aqui. Então, vamos lá. Não, muito bem. Eu acho que a gente já falou mais de 1 hora. Assim, não sei se... eu acho que talvez seria bom abrir para os nossos... Isso é verdade. Para o nosso público e tal. E eu acho que a gente nem chegou na parte... você como escritor, né? Enfim, que também... eu acho que tem as suas... E nem como polemista. Pois é. Tem muitos inimigos. Mas faz parte, né? Bom, a gente está aqui para isso. Não, mas né? faz parte. Para fazer inimigos. Faz parte. Eu acho que faz parte, sim. Faz parte, né? Enfim, não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Se não... Pode não. Professor, é uma honra estar com o senhor aqui. Muito obrigada. E já que nós falamos tanto de Machado, gostaria de continuar, né? E dizer que é brilhante essa leitura das ausências que o senhor apresentou agora, né? E eu abri aqui a página do livro para dizer que há 40 anos eu li isso que o senhor escreveu em Retórica da Verossimilhança, acho que faz 60 que o senhor escreveu isso, né? Mas eu li há 40. Já é tempo de começar a compreender a obra de Machado de Assis como um todo coerentemente organizado, percebendo que certas estruturas primárias e primeiras se desarticulam e se rearticulam, etc, etc. Isso apareceu na sua fala, né? Agora. E quando eu li isso aqui, eu fiquei muito sensibilizada, porque eu já falei para o senhor, né? Eu trabalhei com o John Gladson, o FUT que aqui está. Se lembra, o John Gladson veio passar 2 semestres aqui. Nosso amigo, eu era aluna aqui na época. E ele ensinou a gente, né, que a gente deveria ler as crônicas do Machado. Eu fiquei muito impressionado quando eu li isso aqui, porque eu falei, poxa, né, as pessoas não conheciam bem as crônicas, não conhecem ainda, mas não conheciam quase nada das crônicas antes de o John vir para cá, né? Tinha o Raimundo Magalhães Júnior, etc. Tal. Mas aí, hoje o senhor escrevendo, né, a ficção, Machado, né, ficção documentada, né, esse gênero que o senhor ensaia, eu fiquei pensando nas continuidades com as quais eu concordo completamente. Acho que só agora, há uns poucos anos, a crítica tem sido sensível, o que o senhor falou aqui, né? Então as pessoas começam a falar, precisa ver o Machado como um todo, precisa ver o Machado como um todo. Mas eu fiquei pensando também nas rupturas, né? Porque quando o senhor pega o Machado e faz um recorte para o romance, né? Claro que tem toda essa questão do triângulo amoroso que continua, alguns episódios da história, essa interpretação da canalice brasileira, mas tem também alguma coisa ali que mudou do 19 para o 20, um homem que se tornou, um estilo que se tornou cada vez mais amildado, mas por um abafamento, né? Então, uma coisa realmente que faz com que a gente sinta um Machado diferente a partir, por exemplo, do que a gente pode dizer, né, do estilo tardio, ou de alguma coisa que mudou no tom da prosa. Então, o que o senhor acha disso? O senhor vê só continuidade ou tem alguma coisa ali
Não, você tem toda a razão. Quer dizer, o Machado de Assis, em primeiro lugar, uma coisa que a gente tem vergonha de dizer, Machado de Assis é autodidata. Sim. Só isso, meu Deus. É toda uma história. É um autodidata que resolve fazer upgrade de personagens. Então, esse processo de ele poder fazer o upgrade de personagem está nos contos fluminenses. Sim. Porque é muito difícil você passar do autodidatismo para o upgrade. O que ele vai fazer? Ele vai começar a escrever contos de péssima qualidade, também tem que reconhecer isso. A qualidade não são bons contos. Quer dizer, você percebe coisas interessantíssimas, mas não para ali. Quando ele vai descrever, por exemplo, o personagem Tito, num dos contos, que é um cosmopolita. Então, aí você vê que ele está aprendendo, é um autodidata aprendendo a poder assumir a primeira pessoa em Memórias Póstumas do Brás Cubas. Quando você lê Chinela, a mesma coisa. Sabe, tem um processo de aprendizado. E ele deixa marcas, porque o Chinela Chinela turca publicado na revista de Joaquim Nabuco. Sim, E ele assina o pseudônimo Manassés. Não é o Efraim. O Efraim é o que passou a perna no Manassés. É o mais novo que passou a perna no patriarca. Então, Machado de Assis é todo cheio dessas coisas. Eu estou aqui, você é 10 anos mais novo, eu sou Manassés. Quer dizer, eu não tenho prole, você vai ter uma prole imensa. Entende? Tudo isso, você vai vendo, tudo isso vai tendo significado, mas não é um significado só na hora. Entende? Ele vai marcando, inclusive, as várias fases que ele vai fazendo. Eu acho que até eu hoje consigo marcar o momento em que ele encontra a Carolina. E não é no romance Madame Bovary, que consta, né, que Carolina não seria virgem, etc., a razão pela qual veio no Brasil, etc., etc. Não é essa a razão. A razão é um romance chamado Fanny, de Ernest Feydeau, elogiadíssimo por Sainte-Beuve, e quem é o narrador no Triângulo Amoroso? O amante. E é um livro escrito em 68, um ano depois de coisa. E quem está lendo no Contos Fluminenses tem uma senhora lendo Fanny. E esse conto dos Contos Fluminenses vai ser repetido em 86. Ele vai reescrever o mesmo conto de maneira muito mais sofisticada. Entende? Então, a questão dele de Fanny, e que fica bem clara, Fanny é um rapaz que se apaixona por uma mulher mais velha. E é esse rapaz que se apaixona por uma mulher mais velha, Machado de Assis é mais novo que a Carolina, entende? Você vai vendo que há uma construção do próprio relacionamento dele com Carolina que o conduz a esse triângulo amoroso. Quer dizer, de novo, é a vida que trabalhou, que o construiu para chegar ao triângulo. Sabe, eu acho que essas coisas começam a ser possíveis, já que a gente tem tantos trabalhos, entende? Começam a ser possíveis ser feitas hoje em dia, entende? Então, você vai começar... Eu acho que a própria leitura de Machado de Assis ela não pode ser feita de caráter evolutivo. Ela tem que ser feita através de casulos, entende? E esses casulos acabam demonstrando, por exemplo, como a Carta da Discórdia, por exemplo, uma resenha, tem muito a ver com certos contos,
e tem a ver com, sobretudo, a necessidade de um aparecimento de uma narrativa em primeira pessoa, em tempos de realismo naturalismo. Quer dizer, ele, de certa maneira, prefere trabalhar uma tradição incipiente brasileira em lugar de aceitar mais uma moda estrangeira. Porque, naquele momento, seria aceitar mais uma moda estrangeira, o que acontece com o Luiz Azevedo. Então, tem umas coisas muito, sabe, que a gente pode salientar em Machado que são atualíssimas até hoje. Sabe, de você entender. Então, eu acho que existem, quer dizer, que toda ela é construída a partir de rupturas, porque começam com, quer dizer, que é uma coisa que me fascina, por exemplo, quer dizer, é o problema, a quantidade de autodidatas geniais que a gente tem no Brasil. Aleijadinho. Aleijadinho é o outro. Agora, o autodidata só fica muito bom quando é muito velho. Aleijadinho só fica muito bom quando não está fazendo mais cópia, está em Congonhas do Campo, em que faz aqueles monstrengos lá. Quer dizer, que é João do Rio, hein? Tem uma crônica do João do Rio maravilhosa, mas falando coisas horrorosas das imagens de Aleijadinho, de Congonhas do Campo. Ele vai lá e faz uma crônica, ele perdoa todos os profetas, porque os profetas é o Antigo Testamento. Ele vem para o Novo Testamento e fala assim, mas, Nossa Senhora, Maria nunca teria aquele rosto, olha o narigão daquele outro. Entende? Uma coisa tristíssima numa pessoa, João do Rio, uma pessoa que deveria entender. Entende? Então, isso é um outro fenômeno, bem curioso, que tem uma questão do autodidata, que eu, obviamente, não chamo de primitivo, né? Tem uma questão do autodidata muito fascinante em toda a cultura brasileira. Não vou falar dos tempos atuais, porque eu não quero tocar em certas pessoas. O nome de certas pessoas que são autodidatas e que tem muito nome. Mas tem muito mais nome. Um deles, eu posso dizer, não esconde, é Abdias do Nascimento. Uhum. Abdias é evidente no Abdias do Nascimento isso. São carreiras que são construídas exatamente pelo oposto. De uma pessoa que faz 2, 3 livros muito bons e não faz mais nada o resto da vida. Quer dizer, são pessoas de capacidade de trabalho muito grande, não é? Machado, a capacidade de trabalho de Machado de Assis, quer dizer, a crise que ele tem em 78 é excesso de trabalho. Ele está terminando um romance, o quarto dele, ele está trabalhando em jornal, está fazendo colunas, está fazendo não sei o quê. Gente... Burnout machadiano. Total. Mas total. E aí ele vai ter aquela crise, ele vai... a crise é hora. E ainda faz a resenha, né? De essa de Queiroz, que deve ter sido uma resenha dolorosa para ele, porque teve uma segunda, né? Ele fez uma primeira e teve uma segunda, tal a reação das pessoas contra ele. Foi muito polêmico. Então, você vê que ele devia estar num clima, obviamente, sabe, teve a crise, quer dizer, obviamente foi uma crise primeira que se tornou muito evidente. Eu gosto muito de pequenos detalhes sobre do livro do outro francês, né, que foi do Michel Massat. Sobre a narrativa, sobre o conhecimento, a maneira como ele conheceu Carolina. Não sei se você reparou que vocês viram o filme Mr. Arcadin, que chama Grilhões do Passado, de Orson Welles? O Grilhões do Passado é um sujeito que cometeu as piores coisas no mundo e aí chega a velhice e gostaria de ter uma velhice tranquila. E ele resolve o problema da velhice tranquila, e matando todas aquelas pessoas que conhecem o passado vexaminoso dele. É um filme maravilhoso, Grilhões do Passado. Entende? É um dos melhores filmes do Orson Welles. E aí ele mata todos até que o último o quer matar. E aí ele pega o avião e ele vai morrer num acidente de aviação, entende?
mas já com a vida completamente limpa, né? Quer dizer, o que eu estava falando disso é que Jean-Michel Massard. o Jean-Michel Massard, ele é muito cuidadoso porque ele narra como o Machado de Assis começa a se encobrir todas as pistas sobre Carolina e ele. A última delas é ele próprio, ele manda queimar tudo, né? Ele manda queimar todas as cartas. Ele próprio, Machado de Assis, manda queimar. Quer dizer, Max Brod não existia. Aí, pena, né? Porque realmente devia ter dito, por favor, não queime essas cartas. A gente está discutindo tudo isso por causa dessa falta de cartas. Se a gente tivesse as cartas... Quer dizer, a própria Lúcia Miguel Pereira é outra que diz que conheceu uma amiga da família e que dizia que eles não namoravam, né? Por causa da família, que eles escreviam cartas, eles namoravam por cartas. Agora, a gente não conhece essas cartas, não sabe dessas cartas, tem apenas 2 que ficaram, mas que são muito, muito fraquinhas. Quer dizer, fraquinhas no sentido pouco informativas. Agora, por que ele mandou queimar tudo? Isso é fascinante. E a gente não tem, né? Quer dizer, o Massard, eu acho que foi, como também o rapaz que ela teve um companheiro de viagem, né? Ele escreveu suas memórias, né? Está lá no Massard. Eu não conheço isso, eu estou dando a fonte. Ele escreveu as suas memórias e o capítulo sobre Carolina, mandou suprimir na edição o capítulo sobre Carolina, porque falava de coisas que eram... Perguntas, gente? Senão eu vou ter que fazer mais uma. Não, eu tenho que dizer uma coisa que eu procuro resolver bem as encomendas que eu recebo. Ótimo. Entende? Como bom mineiro. Entende? E eu procuro resolver a minha maneira. Agora, tem alguns livros que não são encomendados. E eu acho que, se quiserem me encontrar, tem que ser nesses livros que não são encomendados. E, nesse sentido, por exemplo, eu acho que, de todas essas figuras, a mais importante é Guimarães Rosa. Eu concordo. E, se quiserem, tem um livro que se chama Genealogia da Ferocidade. Quer dizer, Genealogia da Ferocidade, lá estou eu. Entende? Agora, eu, ao mesmo tempo, não sei se você sabe que eu me tornei professor porque meu pai, eu teria sido comerciante, e eu rejeitei a herança. E o meu pai virou para mim, eu trabalhei dos 12 aos 21 anos como caixeiro, menino de entrega, etc., com meu pai patrão. E aí, meu pai, quando eu disse que ia fazer letras, ele disse, tudo bem, você quer ser pobre? Então, eu me decidi que eu me autossustentaria. Quer dizer, eu não precisava de ter tido essa vida em Paris com 400 euros. Não euros, não, francos velhos. Entende? Mas é um problema de autossustentação. Quer dizer, a minha profissão, quer dizer, a de professor, eu me autossustento desde então. Desde que eu saí de casa, eu me autossustento. E desmenti meu pai, quer dizer, eu realmente não nasci para ser pobre. Quer dizer, que eu acho muito importante. Agora, para isso, eu tive que, muitas vezes na vida, aceitar essas encomendas que pagam bem, entende? Agora, por exemplo, há algumas, e daí eu até comecei falando das questões de sacrifícios que foram feitos naquele projeto, né? Então, muitas vezes, a gente tem que fazer coisas que gostaria de não ter feito, entende? Mas, na maioria das vezes, eu posso fazer o que eu gostaria. Quer dizer, toda a minha obra romanesca, obviamente, eu fiz porque eu quis fazê-la, entende? Mas, então, nesse sentido, eu acho que seria isso, né? Não enxergar pequenos pecadinhos na minha vida, né? Que de vez em quando acontece. Alguém me pede para fazer uma conferência sobre tal título, eu faço a conferência sobre tal título.
mas eu prefiro sempre poder me exprimir e me exprimir com uma certa coragem, uma certa valentia, entende? Porque realmente muitos dos meus textos que eu fiz como resenhista, como coisa, me deram muita dor de cabeça, entende? Mas muita dor de cabeça. Mas isso é parte, para mim, foi parte do jogo, entende? Mas você tem toda a razão, quer dizer, eu colocaria ali, quer dizer, dos grandes intérpretes do Brasil, Rosa, é claro. Eu colocaria Rosa, talvez até mais do que Drummond. Eu acho que o Drummond é um grande poeta, não há dúvida nenhuma, mas Rosa é superior. Porque Rosa tem essa coisa que o Aleijadinho de que nós falávamos tem, que é quando ele deixa de ser barroco para ser rococó. E ele vai ser rococó em Congonhas. E ele é barroco em Ouro Preto. E aí a obra dele é muito menos interessante, porque é muito cópia. Mas quando ele decide fazer as coisas dele já com as dificuldades e com tudo aquilo, saem obras que falam do gênio dele. E eu acho que Rosa, quando ele decide, sai Grande Sertão Veredas, que é o gênio dele. Entende? Então, e é rococó. Entende? É um estilo que nem todo mundo vai dizer que é bonito, e nem todo mundo vai dizer que é belo, e nem todo mundo vai fazer o elogio. Mas olha, eu conheci pessoalmente o Glauber, inclusive eu sou das poucas testemunhas do final da vida dele. Entende? Eu conheci desde o início. Ele foi visitar Minas em 1956 e ele, obviamente, procurou o SEC, o Clube de Cinema, onde ele falou sobre o Romance dos Lindos do Rego, Cangaceiros, e falou sobre os Sertões. E nos chamou a todos de malarmaicos, o que era verdade. Que a gente era muito afrancesado. Eu estou falando de 56. E o Glauber, eu sinceramente acho que ele entrou num processo de loucura. Entende? E esse final da vida dele, a debacle, eu pude vê-la porque eu sou muito amigo do Maurício Gomes Leite, que de certa maneira, o hospedava em Paris. O Maurício Gomes Leite fez um filme, não sei se você ouviu falar, Vida Provisória, e fez outro filme, que é um filme importantíssimo, que é sobre extrativismo. Mas as pessoas, em lugar de lerem sobre extrativismo, leem como se fosse pós-64. Ele foi feito pós-64, mas é sobre extrativismo. Porque o Senado ainda está aberto, entende? É o Paulo José que vai levar documentos, etc., e ele é perseguido porque ele está levando documentos, porque a terra, quer dizer, os minerais brasileiros podem ser extraídos por particulares, não é só mais o governo. É um filme que é evidentemente escondido de Deus e todo mundo. Entende? Mas, em todo caso, eu conheci o Glauber, e o Glauber, então, logo depois de Veneza. Logo depois de Veneza, ele já está, por assim dizer, louco. E ele vai a Paris, inclusive o Herzog está fazendo um filme em Sintra, que é L'État des Choses. E gostaria, e viu todo o que aconteceu em Veneza. Em Veneza, o que aconteceu foi o fim do filme de autor. E o L'État des Choses, esse filme, se você o ver, você vai ver que é um filme que começa a ser feito e o produtor, e que é um science fiction, o produtor não tem dinheiro, e o filme para de ser feito, e o produtor vai para Los Angeles, atrás do produtor, e fica rodando por Los Angeles em procura do produtor, mas não encontra o produtor porque ele está devendo a Deus e todo mundo e mora numa casa, numa coisa móvel. É um filme fascinante. Quer dizer, o Glauber está nesse universo e ele queria um depoimento do Glauber para o filme que seria semelhante ao depoimento do Fritz Lang no filme do Godard. Entende? Que ele queria isso. Aí, esse depoimento foi feito, desapareceu, durou 2 horas. O Glauber, mas assim, totalmente enlouquecido.
e só falava mal de Deus e todo mundo. Sabe, assim, mas totalmente enlouquecido, já não fazia mais coisa e tudo. E aí é quando ele está doente, ele volta ao Brasil, ele volta ao Brasil e morre. Quer dizer, então, Glauber, eu acho que teria de analisar com mais cuidado a biografia dele. Entende? Para poder entender, quer dizer, o que normalmente é simplesmente obstáculos, né, de cinema, de produtores, etc., obstáculos do filme de autor, obstáculos, todas essas grandes questões, entende? Como há uma espécie de degradação da própria sensibilidade, do próprio pensamento, entende? Uma degradação do próprio pensamento, uma coisa que pode acontecer, entende? Então, eu estou dando uma resposta meio natural, entende? Eu teria que pensar mais, mas eu posso lhe passar esses dados. Agora, aquele filme que a esposa dele, né, filha ou esposa? Esposa, né, fez sobre Glauber em Sintra, aquilo é totalmente, não tem nada a ver com nada, entende? Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com Glauber, porque tem que fazer coisas um pouco mais sérias, entende? Assim, um pouco mais cuidadosas, e acreditar nisso mesmo, que uma pessoa pode passar por um processo de degeneração, entende? Um processo meio... Mas é até onde eu posso ir, entende? Olha, eu posso citar pontos, né? Quer dizer, em primeiro lugar, eu sou binário, você esqueceu de citar isso. Quer dizer, eu não vejo diferença entre significante e significado, entende? Quer dizer, há uma diferença entre as duas coisas. E a palavra que eu uso, eu tenho um texto que eu fiz exatamente em Portugal há muitos anos, chama literatura anfíbia. A literatura brasileira é uma literatura anfíbia, ela põe um pé lá e um pé cá. Você vai ter que medir exatamente a diferença. Defende literatura, eu acho que, antes de mais nada, depende de avaliação. Entende? Antes de mais nada. E a avaliação é você ver quando põe demais o pé lá e quando põe demais o pé cá. Entende? Mas claro que o grande autor ele vai procurar fazer o equilíbrio. E esse equilíbrio, eu acho que ele se tornou complicado para os autores posteriores à minha, bem posteriores à minha geração, né? Posteriores mais à geração, seria talvez a geração do início do século, final do século XX, começo do século XXI, com o surgimento das plataformas sociais, né? Esse é o primeiro ponto. As plataformas sociais, elas obrigaram, né? E aí, de novo, você é conduzido, né? Obrigaram a você se expor subjetivamente. Entende? E você se expõe subjetivamente o tempo todo. E, ao se expor subjetivamente o tempo todo, você já está trabalhando nisso que nós chamamos de identidade. Quer dizer, você está expondo a sua identidade ali constantemente. Você pode até expor essa identidade mentindo. Você estaria ficção. Ou autoficção, Annie Ernaux. Quer dizer, é uma das possibilidades, que é muito comum nesses autores. Todos estão fazendo também autoficção. Então, já vê que já está ficando difícil fazer a diferença entre significante e significado. Se é autoficção, já começa a fazer um pouco, já fica um pouco difícil. Essa é a primeira questão, é o peso das plataformas. Eu me lembro muito bem de um artigo do Humberto Eco, na passagem do século XIX para o século XX, quando o Eco leva um grande susto, que ele pensava que a palavra escrita tinha acabado e que o mundo tinha se tornado o mundo da imagem. E, quando ele viu o computador e começou a trabalhar no computador, ele descobriu que a escrita, pelo contrário, estava começando.
Quer dizer, então você tem que se dar conta que nas plataformas são pessoas que estão redescobrindo a escrita, ou descobrindo a escrita, nem redescobrindo, descobrindo a escrita. E, nesse sentido, quer dizer, aí a gente teria que colocar a questão do autodidatismo, a gente teria que colocar a questão de uma formação relativamente incompleta ou pobre, cada caso é um caso, não dá para generalizar. Teria que colocar a questão da formação. E a questão da formação, obviamente, vai ser uma questão sempre muito mais fraca, entende? Então, você tem que contar com o quê? Com a desconstrução do centramento da cultura brasileira. Porque não é contra a cultura europeia, é contra o centramento da cultura brasileira, como sendo ela centrada desde a Carta de Pero Vaz de Caminha e continuando a centrar até o Marquês de Pombal, controlando os índios lá no norte, e a chegada de Dom João VI, quer dizer, na medida em que esse centramento e, posteriormente, a própria independência sendo feita pela família imperial, você vai vendo que há um centramento constante da cultura europeia. Isso que é desconstrução. É a desconstrução do centramento, não é da cultura europeia. E essa desconstrução do centramento te leva a perceber que, desde o início, vão sendo desqualificados tanto os indígenas, culturalmente, não estou falando nem do ponto de vista de vida, entende? Culturalmente, como também os diaspóricos escravizados. Eles vão sendo desclassificados. Entende? Nesse sentido, eu acho que no século XXI está havendo um retorno desses desclassificados pelo centramento, não é pela Europa. Tem que ficar muito claro isso, é pelo centramento que houve, que o centramento foi muito violento. Foi muito violento. Você pega os textos, cada vez... Os textos de Pombal, por exemplo, do final do século XVIII no Nordeste, são violentíssimos. Tem um pessoal do Nordeste lendo atualmente esses textos, porque houve movimentos de resistência inacreditáveis dos indígenas no Nordeste no final do século XVIII. Ninguém fala desses movimentos de resistência dos indígenas, entende? Porque eles eram obrigados a acontecer o que está acontecendo em Israel. Eles eram obrigados a sair da cidade. E aí eles tinham que atacar, entende? Atacavam com curare na flecha, etc. Movimentos interessantíssimos que teriam de ser analisados. Então, esse centramento é a segunda questão que eu acho que precisava ser analisada, entende? Como é esse retorno? Então, eu, pessoalmente, faço uma distinção. Ele é necessário. Agora, compete a quem vai reparar essa necessidade, saber se é indispensável. Não compete a mim dizer como é que ele vai chegar, ou ela vai chegar a isso. Ele próprio vai ter que descobrir, ela própria vai ter que descobrir. Então, eu acho que precisaria haver, quer dizer, ela falou a palavra, um pouco mais de teoria da parte deles. O que eu vejo nos blogs é pessoas dizendo o seguinte: eu comecei a ler uns teóricos aí, mas era tudo bobagem, eu agora só leio romance e poema. Não, infelizmente não. E a sorte que eu tive, que eu falei, a coisa que eu falei, sorte minha que comecei pelo cinema. Entende? Agora, isso é parte do próprio movimento de resistência, entende? Você se interessar pela teoria. E, nesse sentido, e esquecer um pouco de estar sempre citando autores estrangeiros, por exemplo, que é um outro problema que eu encontro no Brasil. É que a gente tem uma tendência a usar autores estrangeiros e, ao mesmo tempo, não trabalhar a sua própria conceituação. Não é que você não deva ler autores estrangeiros, deva ler,
mas como é que você conceitualiza o seu modo de escrever crítica e o seu modo de criar? Que não é por imitação, gente, tem que parar com isso, não é por cópia. Quer dizer, por isso é que essas coisas, esse camembert, por assim dizer, que é o Brasil, que quando esquenta ele derrapa, né? Quer dizer, tem que se interessar por essa derrapagem e não pelo camembert ainda refrigerado. Entende? É esse o problema. Agora, não compete... eu sou crítico, por exemplo, eu não escrevo sobre... sabe, até cheguei a falar sobre Conceição Evaristo, etc. Ela pediu que eu escrevesse e tal, mas eu acho que não compete a mim escrever, entende? Eu posso falar sobre ela, uma coisa assim, e sobre o livro dela, a importância, as coisas que eu acho de importante que tem, mas é ela própria que tem que ter coragem e começar a ler e se explicar. E outros autores, ela até se explica um pouco, mas outros autores que sabe que não tem nenhum cuidado. Agora, arte não é só isso, não é só escrever. A gente fica aquele negócio, não, eu estou lendo Dostoiévski, aprendendo tudo, agora eu já... Não, vai pegar Dostoiévski e ver o que ele fez para poder chegar àquilo. Entende? Eu acho que o segundo ponto seria isso. E o terceiro ponto seria que eu não estou vendo ninguém do grupo identitário se autoavaliar. Pelo contrário. Só se querem aparecer na Academia Brasileira de Letras. Está errado. Está muito cedo. Está muito cedo para querer a Academia Brasileira de Letras. Você tem que, sabe, comer muito feijão. Você tem que realmente ver como é difícil a vida, como é difícil você escrever um texto no jornal. Por exemplo, o próprio Itamar, por exemplo, ele se equivocou muito quando teve uma crítica ao livro dele. Entende? Não pode. Não pode. Você não pode pensar que uma crítica está falando mal de você. Pode estar até falando mal de você, entende? Mas você não pode pensar que ele está só falando mal de você. Você tem que entrar na luta e tentar... Gente, com pós-modernismo, o que eu tive de chicote em pós-modernidade não está no gibi. Agora, tem que se defender, entende? Tem que se defender e tentar mostrar que existe uma pós-modernidade, da mesma maneira que existe uma desconstrução, que existe isso, porque, caso contrário, você aceita e fica tudo bem, entende? E aí as pessoas não vão acreditar que o que você está fazendo é indispensável. Você tem que tornar indispensável esse trabalho na cultura brasileira. Sabe? E que, voltando ao Glauber, né, é um pouco que o Glauber, de certa maneira, foi perdendo, entende? Mas, a meu ver, é loucura. Ele foi perdendo isso, entende? O trabalho dele começou a ser dispensável, entende? Em cultura brasileira. O talento é evidente, tudo é muito evidente, mas ele começou a ser dispensável. É dessa maneira, não sei se... A gente está falando de subjetividade, gente. Meu Deus, ele está falando de subjetividade, a gente está falando... É uma questão muito importante, tem que ser levada em consideração. Você não pode... Aí vem a epistemologia para cima de mim, vem realismo naturalista para cima de mim. Deus me livre. Eu estou defendendo exatamente porque é uma sociedade tão complexa que a subjetividade, quer dizer, e isso nem sou eu, de novo, eu sou levado de encontro a Michel Foucault, entende? Por isso é que eu gosto desses autores, é porque eu sou levado de encontro a eles, entende? É porque a questão da subjetividade, para se compreender a sociedade brasileira, ainda é extremamente importante, muito mais importante que classe, meu Deus do céu. Que classe a gente tem aqui? A gente não tem nada. Está tudo... E você entende? Tem uma coisa aí. Então, você tem que entender pessoas que tentam organizar essa coisa, que tentam compreender essa coisa e que postulam de uma maneira que seja coerente e racional, entende? E que é isso uma interpretação de Brasil.
E aí essas interpretações serão necessariamente diferentes e necessariamente haverá lacunas. E se eu posso completar essa lacuna com vidas secas, eu completarei, mas se houvesse possibilidade de complementar com outra coisa, eu complementaria com outra coisa. Aí entra a questão da seleção, a pessoa que faz a seleção. Estabeleceu critérios, tem que ser morto. Estabeleceu critérios, entende? Quer dizer, claro, é parte dos... Aí são critérios que você estabelece. Quer dizer, se eu fosse fazer, eu acho que eu até comecei dizendo que todo mundo esperava que eu fizesse uma coleção que seria os 10 melhores romances brasileiros. Entende? Eu não quis fazer isso porque eu achei que ia além do próprio gênero romance, ia além até mesmo da ideia de disciplina ciências sociais, e além de tudo isso, entende? Então, eu tentei organizar trabalhos assim que têm como objeto questões diferentes, em primeiro lugar, ou repetitivas, mas em interpretações diferentes. Quer dizer, é um problema de dialogar. Você não pode também lançar um livro em que os livros, uma antologia, no caso, né, em que os livros não se dialogam, entende? E aí foi a maneira que eu consegui. Agora, quanto ao romance, o que você diz, quer dizer, eu acho que eu tenho pelo menos uns 10 livros de ensaio, o que eu faço é isso. É tentar mostrar que é uma relação muito estranha, que o romance brasileiro quer dizer, que não é espelho, ele é farol. Porque dentro dessa leitura que eu faço, a escrita é farol. Quer dizer, ilumina, entende? A escrita ilumina o objeto. E ilumina, pode iluminar equivocadamente, ou pode astuciosamente, ou aí, cada caso, você vai ter que fazer a análise daquele livro para saber do que tipo de coisa está acontecendo. Quer dizer, agora, existe, por outro lado, uma questão muito importante, que você esquece, que você tentou generalizar muito, é a questão de estratégia. Todo trabalho tem uma estratégia. Sabe, fazer um trabalho sem estratégia, eu não sei como. Nem colagem, porque a colagem é uma estratégia. Entende? Se você fazer uma colagem, é uma estratégia. Você escrever um livro por colagens. Entende? Então, tem que ter uma estratégia. E qual é a estratégia? A estratégia é essa. E eu jogo em cima, eu aposto naquela estratégia. Um livro é isso também, né? É uma aposta que você faz seja a sua comunidade, seja com o leitor que o toma, você faz uma aposta, você tem que convencê-lo, você tem que seduzi-lo, você tem que trazê-lo para dentro do seu mundo. Quer dizer, a questão, a meu ver, que poderia ser discutida mais pelos identitários, é a questão, por exemplo, da atenção. Quer dizer, nós estamos numa sociedade em que o preste atenção é autoritário. Se eu pedir a vocês prestem atenção, eu estou sendo extremamente autoritário. E, ao mesmo tempo, a atenção, ela tem de ser de autoridade, no caso das artes, de autoridade de quem está no palco. Entende? Ele tem que atrair a atenção, ele ou ela tem que atrair a atenção, entende? Que está ali no palco, tem que atrair a atenção. Você vê que a literatura foi caindo muito a partir da ditadura militar, porque a literatura não conseguia atrair a atenção. Quer dizer, o Ney Matogrosso, no Maracanã, atraía a atenção. Ele se torna... Quer dizer, a atenção é algo significativo. Isso, para mim, é difícil, porque eu sou meio esotérico na minha escrita. Quer dizer, eu não deveria ser tão esotérico, eu acho, na minha escrita, às vezes. Entende? Porque eu acho que é importante seduzir o leitor. Agora, isso sou eu hoje. É claro que eu não era assim antes, senão não teria feito o que eu fiz, porque a minha estratégia era outra. Eu acho que a estratégia hoje é outra. É de você seduzir o leitor. E como você seduz o leitor sem ser pelo facilitário. Pelo facilitário, nós todos sabemos. Seja sentimentaloide, seja não sei o quê. Pronto. Como você seduzir o leitor sem isso? Como você seduzir o leitor
reduzindo o seu universo. Entende? Quer dizer, isso em cinema fica muito óbvio com o movimento lá no Harlem do Black Cinema, que tem um nome, como se chama, que vai derivar, inclusive, Quentin Tarantino, aquele grupo que começa a fazer cinema só com negros. Isso. Quer dizer, entende? Então tem isso, entende? Como é que você se reduzir demais, você também não estaria reduzindo o escopo da atenção, você não estaria reduzindo a atenção em relação ao trabalho que você apresenta? São várias questões que eu acho que têm que começar a ser colocadas, mas não é por alguém que está de fora, tem que ser alguém por de dentro. É alguém por de dentro que tem de dizer que esse trabalho é indispensável. Eu já fiz meu trabalho, eu já te pendurei as chuteiras, entende? Quer dizer, não compete mais, que agora é isso. Quer dizer, é um trabalho que vocês têm pela frente. E tem que fazer esse trabalho. Se não fizer esse trabalho, desaparece. Não tem... Quer dizer, não há sentimentalismo nessas coisas, entende? É pão, pão, queijo, queijo. Não fez o trabalho, não aparece. Queijo camembert? Não, o camembert é outra coisa. O camembert é aquele que sofre as pressões do calor e do frio. É o Brasil. Não, é Thomas Mann. Thomas Mann, o Dr. Fausto. Thomas Mann, o Dr. Fausto, é o calor, é o frio e o calor. Não são coisas assim importantes, né? O frio e o calor. Silviano Sinto muito frio hoje em dia. Está há mais de 2 horas aqui bravamente, né, falando sobre, né, vários assuntos. Eu acho que valeu a pena a gente não ver o julgamento nesse momento para assistir você, né? Eu sem dúvida, Silviano, eu acho que vale todo respeito a Carmen Lúcia que está votando agora. Mas muito obrigado, Silviano. Espero que você venha outras vezes aqui à Unicamp. As portas estão abertas sempre. E muito obrigado por essa tarde tão agradável, em trocas de ideias de altíssimo nível. Obrigado.